Você já ouviu falar naquele ditado que diz assim: a paciência é uma virtude? Pois é justamente sobre a paciência que eu vim falar hoje. Você já parou para pensar que às vezes o silêncio de Deus é para produzir paciência no seu coração? Ah, Agatha, que isso, né? Mas está demorando muito a resposta de Deus. Tem duas coisas que podem estar acontecendo. A primeira, ou ele falou e você só está muito distraído para não ter ouvido a voz dele ou não ter percebido, ou ele está em silêncio porque quer fazer você produzir um dos frutos que é muito bom, né? Que é a paciência. Sabe por quê? Lá em Hebreus 6,15 diz que: e assim, depois de esperar com paciência, obteve a promessa. Aqui ele estava falando de Abraão, que esperou pacientemente pela promessa de ter um filho, pela promessa que Deus deu a ele, em sonhos ou até mesmo acordado. Mas vocês conseguem entender o quanto que Abraão conseguiu esperar pela promessa dele, mas não perdeu a fé, e por isso ele alcançou tamanha promessa? Já parou para perceber que quanto maior é a promessa, maior é o tempo de espera? Tá se ligando? Então, a gente não consegue entender isso porque quando a gente tá cheio de problemas, com muito sofrimento, ou com desânimo, ou com depressão, ou com qualquer coisa ruim que nos assola, a gente não consegue ver nem 7 palmos à frente do nosso nariz. A gente fica completamente cego, a gente fica questionador e muitas vezes murmurador. Mas isso só atrapalha a nossa estadia aqui na Terra, dizemos assim. A gente só atrapalha os planos de Deus. Existe um ditado que diz que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Porque nós fazemos de tudo nessa terra para ir contra os planos de Deus na nossa vida. E a gente não entende que a gente está lutando com Deus, literalmente, mas de uma forma negativa, não como Jacó fez, entendeu? A gente está fazendo de tudo para que nossas vontades prevaleçam e não as vontades de Deus, né? A gente faz totalmente o oposto do que Jesus nos ensinou quando ele ensinou a rezar a orar o Pai Nosso, que fala: venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, venha o teu reino, ou seja, venha a tua vontade sobre mim, que ela prevaleça e não eu. Que os teus sonhos, os teus desejos, que são muito maiores do que os meus, fique e os meus se destrua. Que o Senhor cresça e que eu diminua. É isso que significa. E a paciência, ela produz outros frutos espirituais, que vai fazendo a gente ter mais empatia pelo próximo, que vai fazendo a gente ter mais longanimidade e etc. A paciência, ela é algo que muda a gente por dentro, de dentro para fora. Porque conforme você espera, Deus trabalha. Você pode pensar que não, mas Ele trabalha. Lá em Romanos, fala assim: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Olha essa palavra, que forte, gente. Tem noção? Não duvidou. Não duvidou. Gente, isso é fé. E é isso que Deus quer de você. Não importa o tempo que você esteja esperando. Eu sei que dói. Mas se você começar a entender que esse processo de espera é, na verdade, uma preparação para que você receba a sua promessa, você começa a viver em paz, tranquilo. Porque você sabe: Senhor, não sou eu que estou no controle,
é o Senhor. Eu creio nas tuas promessas. Eu creio nas tuas palavras. Eu sei que no tempo certo o Senhor vai agir. Como diz na palavra lá em Eclesiastes, tudo tem um tempo determinado. Para tudo tem um tempo determinado. Então essa fase difícil, meu irmão, minha irmã, vai passar. Não se esqueça do que eu tô falando. Ela vai passar. E às vezes, quando você começa a girar a chave na sua cabeça, as coisas começam a fazer mais sentido e o processo começa a acelerar. Porque quanto mais você deixa e você confia nas mãos de Deus, toda a sua dor, todo o peso do mundo que você carrega, quando você divide seu fardo com Jesus, quando você dá para Ele o fardo que Ele falou que carrega para você, você consegue entender, você consegue compreender a grandiosidade de Deus na sua vida. E você entende que tudo é um processo. E que durante esse processo que você espera, você também precisa aprender a ser feliz. Você também precisa aprender a viver. Você precisa aprender a agradecer. Porque Deus te sustenta no meio do vale da sombra da morte. Ele não te abandona. Não importa o quanto e o que você esteja passando. Ele nunca vai te abandonar. Nunca. Então fique firme. Tenha paciência. Olhe esse tempo de espera como uma preparação para a tua promessa. E quanto maior a espera, maior é a promessa. Pega isso como chave para a sua vida. Decrete isso, profetize isso na sua vida. E você vai ver que as coisas vão começar a melhorar. Se você gostou dessa mensagem, curta, compartilha, se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda. Eu vou ficar muito feliz de te ver por aqui. Deixe um comentário que com certeza eu vou responder. Beijo, fique com Deus.